conversar um pouquinho sobre o que acontece na mente da pessoa que recebe o convite de Jesus e olhar para um livro que foi escrito no início do século XX por um homem que questionou ou que estava pensando a respeito do que acontece com o resultado da colheita. Em alguns momentos se prega, ou se em outros tempos se faziam aquelas grandes conferências, aquelas chamadas clarinadas evangelísticas, e fazia o apelo, muitas pessoas iam à frente, mas e depois o que acontece? Então, quando nós olhamos para Mateus 28, 19 a 20, nós encontramos aqui verdades que vão ajudar a gente a conversar um pouquinho sobre isso. Vamos ler juntos? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é um texto que a gente não pode esquecer dele. É um texto que precisa acompanhar a vida do Filho de Deus. E a gente tem vivido um tempo diferente na liderança do irmão Valmir, nas ações evangelísticas da nossa igreja. E não somente com os homens, mas com as mulheres também, entendendo que esse desafio do Senhor é para a minha vida e para a sua vida. E quando nós aceitamos esse desafio do Senhor, nós entendemos através da palavra de Deus que aquilo que Ele fala ao meu coração precisa crescer. O texto bíblico que a irmã Deise recitou aqui com os jovens diz que o Senhor escolheu os jovens porque os jovens venceram o mundo. Mas nesse mesmo texto ele fala a paz, dando a ideia de que o cristão tem uma idade espiritual. Ele é um bebê na fé, ele é um jovem na fé e ele é um pai na fé. O que nos dá a entender que a vida cristã ela precisa ser desenvolvida. Conhecermos sobre Deus é a forma, e ter esse conhecimento de maneira progressiva é uma maneira, e é a forma que cada um de nós temos de estarmos nessa jornada cristã, amadurecendo, crescendo, tomando decisões e decisões com maturidade. Porque o Senhor Deus quer que eu me torne um adulto espiritual. Eu não posso ser uma criança espiritual em todo o tempo. E o primeiro momento dessa resposta, que é a resposta do ser humano a Deus, ela pode vir de uma maneira consciente, de forma que entendemos o Senhor Deus como ser supremo, soberano, e a partir daí, quando eu dou essa resposta consciente, então essa jornada se inicia. E quando a gente olha para essa proposta, nós estamos olhando para aquilo que acontece no ser humano, na tricotomia, como corpo, alma e espírito. O corpo é aquele que pecou, o corpo é aquele que é pó e vai voltar para o pó, a alma que é aquela que pecou e tem sentimentos, emoções e vontades que ferem, que machucam, às vezes porque foi ferido, ou foi machucado, e traz isso ao longo da sua vida. E o Espírito, que é aquela parte em nós que quer se conectar com Deus e faz com que a gente busque em vários lugares preencher esse vazio com coisas, em alguns momentos, que não nos levam para a proximidade de Deus, ou outras coisas que nos fazem aproximar-nos de Deus. E quando nós olhamos para esse desafio, já tem um escritor chamado Engel, e ele catalogou, ele fez uma escala que ajuda a gente a entender como nós estamos nessa caminhada com Deus, ou como estão aqueles que caminham conosco, desde o Vida na Vida, desde a jornada discipular, desde um pequeno grupo, desde uns sementes ou raízes. E a gente pode olhar e começarmos então a partir daí a entender aquele que caminha conosco, aquele com quem nós estamos fazendo esse Vida na Vida ou tendo essa caminhada discipular.
O Senhor Deus se revela e sempre se revelou a nós de várias maneiras. E a Bíblia diz que quando nós conversamos, talvez da mesma forma que o irmão Valmir disse hoje na EBD, daquela conversa, daquele moço que pega o gelo e põe na mão e disse, olha, eu estou igual esse gelo, né? O Senhor Deus se revela através de coisas pequenas, pois nessa fala o irmão Valmir pôde falar do amor de Deus a essa pessoa. Quando nós olhamos, hoje a irmã Natane estava aqui olhando o pôr do sol, estava sentada ali onde estava o Luiz Carlos, e olhava o pôr do sol, e ela reconhecia a grandeza de Deus. Por quê? Porque estava olhando na natureza, como o Senhor Deus revela a partir daquilo que Ele cria. O Salmo 19, o versículo 1 ao 4, diz que o Senhor Deus, através dos seus feitos, dos céus, todas essas coisas criadas, elas declaram a glória de Deus. Quando você pode estar vendo o sol nascer, você sabe que isso não foi obra de um ser humano. Você sabe que não foi uma pessoa como eu e você capaz de fazer. Quando você olha as estrelas, você sabe, tem certeza que não foi o ser humano que fez. Então você tem que reconhecer que há um ser superior, um ser supremo, que coordena, comanda, direciona todas essas coisas. Vamos recitar o Salmo 19, do versículo 1 ao 4? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. De novo, falando da escola bíblica, quando o irmão Valmir falava do texto de Mateus, ele dizia, né, que nós é que somos os confins. Por quê? Porque quando o texto foi dito ao povo, quando foi dito, obrigado, a primeira vez que foi dito lá em Jerusalém, na Palestina, os confins da terra deles era aquele lá. Eles não tinham atravessado o mar. E o evangelho chega até nós. E quando nós olhamos para o desafio do Senhor na palavra de Deus, hoje o fato de estarmos sentados aqui aprendendo a palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 28 e conversando sobre isso, é porque a palavra do Senhor está se cumprindo em nós. E os confins da terra, para eles, chegou até nós. E eu achei interessante, porque no final aqui da escola bíblica, então ele disse, Jesus então está voltando. Porque quando esse evangelho chegasse aos confins da terra, Jesus voltaria. E eu creio nisso também. Jesus está hoje mais perto de voltar do que antes. Agora, o evangelho chegou até mim e parou? Então, nós vamos começar hoje uma conversa a respeito dessa revelação natural de Deus, a revelação através do Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas hoje eu quero focar na nossa resposta. E nessa escala, nós começando de baixo para cima, nós começamos no menos 10. E quem seriam essas pessoas que estariam no nível menos 10? São aquelas pessoas que têm consciência do Ser Supremo, são aquelas pessoas que olham para o céu e para as estrelas e entendem que existe Deus, mas só fica nisso. O menos 9 seriam aquelas pessoas que têm essa consciência, mas não têm conhecimento do Evangelho. Eu gosto muito de usar aquele livro do Fator Melquisedeque, escrito por um antropólogo chamado Don Richardson. Ele está numa aldeia de canibais e eles ali sabiam da existência do Ser Supremo, mas eles não conheciam Deus. Tanto é que eles adoravam, e um dos padrões, um dos valores morais que mais era valorizado por eles era a traição. Então, um amigo trair o outro, a traição entre eles era muito exaltado. E mesmo porque ao final a traição sempre dava
a comidinha. Eles comiam aquele amigo que eles traíam, e principalmente de uma outra tribo. Mas essa é uma outra história, a gente pode conversar em outro momento. O que acontece nesses níveis 10 e 9 negativo? São aquelas pessoas que você vai conversar e diz: eu sei que Deus existe, mas não sabem do valor do Evangelho ou da verdade do Evangelho. Assim como o versículo 16, versículo 8 de João capítulo 16 diz que quem é que nos convence é o Espírito Santo. Da mesma forma, quando nós oramos por aquele amigo, aquele vizinho, aquele colega de trabalho, aquele colega da faculdade, para que venha a se converter, nós estamos orando assim como na oração do Pai Nosso, que o reino de Deus venha sobre a vida dessa pessoa também. E esse texto de João diz, vamos ler juntos? Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencer o mundo da justiça e do juízo. E essa é a missão do Espírito Santo de Deus em nós hoje. Porque Jesus volta ao Pai e ele roga ao Pai para que envie o seu Consolador. Se eu e você estamos aqui, é porque de alguma forma o Espírito Santo de Deus nos convenceu a estarmos juntos, olhando para a palavra de Deus e buscando lições para a nossa vida. Depois os níveis -8 e -7, a gente está subindo. O -8 traz uma percepção básica do Evangelho. E essa percepção básica é aquela percepção, por exemplo, da crisma ou da catequese, que fala que existe Deus, que fala que todas as coisas foram criadas por Deus. Não é isso? Eu não sei quantos aqui fizeram, mas meu pai mesmo foi criado, ele foi criado no catolicismo, e essas crenças, que são crenças até que nós reconhecemos, eram crenças comuns. Então essa percepção acaba tomando conta da mente da pessoa, e a pessoa diz: eu creio nisso, você crê também. O -7, por exemplo, ele acaba tendo uma atitude positiva para com o discípulo, que é mais ou menos, ou o discípulo pode ser você, como um vizinho, como um colega, aquele que trabalha, ou o patrão, ou o seu funcionário. O que acontece aqui? Eu tenho certeza que alguns aqui já tiveram alguma experiência de pessoas que dizem assim: eu não quero ouvir falar de evangélico, porque eu conheci o meu vizinho, ou na minha casa eu tinha um primo, um tio que era evangélico e ele enchia a cabeça da gente. Ou então eu morava perto de uma igreja evangélica, aquilo atrapalhava a gente. Eu não suporto ouvir falar desses evangélicos. Ou então alguém que diz assim: eu conheci um tal pastor ou uma tal pastora, a igreja era do lado da minha casa. O testemunho deles, eles tinham tanta dívida no bairro, tanta dívida na vila, tanta dívida que não é possível que eles pudessem pastorear uma igreja. Eu estou falando aqui. Imagina o irmão da igreja, ou aquele que está com você no colégio. Não, para ser jovem igual aqueles que estudam comigo no colégio, que ficam nos becos, nos namoros lá, que parece mais um querendo engolir o outro, ou então que fica nas festas usando algumas substâncias que não são legais de usar, e depois vão lá para frente cantar e adorar, parece que estão no céu. Não, eu não quero. Quando a gente está falando de Jesus, tem muita gente que está aqui nesse nível -7, até gosta das coisas de Deus, mas o meu testemunho ou o seu testemunho impede essas pessoas de seguirem a Jesus. No caso aqui, muitas pessoas vêm para Jesus por causa do exemplo positivo que eu e você devemos ter. Então imagina que eu vou convidar alguém para ir num pequeno grupo na minha casa. Eu vou convidar meus vizinhos, obviamente. Eu vou bater na porta. Com que cara eu chegaria no meu vizinho do lado, se eu sou aquela pessoa que grito com meu filho, que falo palavrão, que as músicas que eu ouço são músicas que até atrapalham meus vizinhos?
Se eu sou aquele marido que grito com a minha esposa, ou que falo grosseiramente com ela, ou se eu sou aquela esposa que agrido meu esposo e rebaixo ele na frente dos meus filhos. Eu estou dando um exemplo positivo ou negativo? Como é que o evangelho vai chegar a essa pessoa? Não chega, irmãos, não chega. Mas há pessoas que vêm para Jesus porque vê o seu testemunho. Puxa vida, cara, eu hoje vejo você tratando a sua esposa, eu quero ir na sua igreja. Ou então diz, puxa, eu vejo você, como é que você cuida do seu esposo, que amor que você tem com ele. Puxa, eu queria aprender com você a ser assim. Aí você diz, é Jesus, esse negócio é Jesus. Ou então chega teu colega de escola e diz assim, poxa, eu queria ser igual a você, ou eu queria ter um pai e uma mãe como você. Já ouviram isso? Eu queria ter um pai ou uma mãe como os que você tem. Aí você diz assim, acho que não, você não mora comigo, né? Mas esse teu colega ou essa tua colega está olhando algo que vai para além. Então, o testemunho que eu e você temos é ponto-chave para atrair alguém a Jesus ou afastar alguém de Jesus. E essas pessoas que são atraídas ou afastadas estão aqui nesse ponto. -8 e -7. Mas eu quero seguir adiante. Tem o -6 e o -5. O -6 são aquelas pessoas que entendem basicamente o Evangelho. Até conseguem entender as ofertas. E de novo, eu achei muito legal, o irmão Valmir, por isso que a gente está com os temas muito sincronizados. O irmão Valmir falou assim, esse negócio de dar dinheiro para construir templo, ele ainda diz, não concordo com isso. Eu falei, eu também não concordo. Mas, por exemplo, como é que a gente mantém um educa se não é pelo teu dízimo ou a tua oferta? Como é que a gente pode ter aqui 70 crianças, manhã, tarde, e durante 5 dias na semana, se não é pela tua oferta ou o teu dízimo? Como é que a gente pode manter a condição de termos um culto, se não é o teu dízimo e a tua oferta? Talvez falta a nossa palavra para explicar, para orientar, e até mesmo para dizer que como povo de Deus, a gente presta conta, a gente tem encontros de fazer esse movimento financeiro e dizer, olha, esse entrou e aqui saiu, e do jeito que está, no branco, com notas. Aliás, aqui a gente está fazendo uma atividade com as crianças, né, irmã Michele? E aí ela está dizendo, olha, pastor, a gente combinou, tem aquele valor. Eu falei, sim, tem aquele valor. Como é que vai fazer? Ela tem que pegar a nota, tem que pegar a nota. Ah, mas a nota como é que é? A nota é na CNPJ, na CNPJ da igreja. Por quê? Porque nós temos que prestar contas. Então, muitas vezes, entender o Evangelho e aquelas coisas básicas é muito importante para que o meu vizinho, o meu colega, o meu amigo entenda que palavra é essa que o Senhor Deus está trazendo. No entanto, há muitas pessoas que só ficam por aqui. O testemunho que a Daniele deu a respeito do dízimo, isso é fundamental. Como é que um jovem vai dar dízimo? Vai devolver o dízimo? Mas ela em seguida diz assim, eu pago as minhas continhas. Ah, jovem tem conta? Se tem conta, quem é que paga as contas? Ela falou. Então, se tem dinheiro entrando, a fidelidade ao Senhor é uma mostra de como é que eu posso servir a Deus. E Deus não está preocupado com a quantidade, mas é com o exercício da fidelidade. E tenho certeza que muitos amigos de vocês vão ouvir Deus através do seu testemunho de fidelidade. Se eu não sou fiel no pouco, eu jamais serei fiel no muito. E os 5, já passando para o próximo, são aquelas pessoas que entendem as implicações do Evangelho. São mais ou menos aquelas pessoas que dizem assim para o jovem, você tem que respeitar e honrar teu pai e tua mãe, já que teu pai e tua mãe não estão por aqui, você tem que respeitar e honrar. Alguns ainda dizem assim, o que a tua igreja fala a respeito disso? Alguns dizem assim, mas você não tem que ler a Bíblia? Fazem alguns questionamentos, por quê? Porque eles entendem implicações do Evangelho. Eles sabem que o Evangelho propõe mudança de vida. Essas pessoas, o meu vizinho, o seu vizinho, meu colega de trabalho, entende
E em outro momento nós vamos entender por que a pessoa entende. O que o Espírito Santo de Deus está fazendo para que essa pessoa consiga entender as implicações do Evangelho. Tem até uma Bíblia. E quando a coisa aperta, pede oração. Mas essa pessoa não vai na igreja, essa pessoa não faz parte de um pequeno grupo, mas essa pessoa te conhece e sabe que você é um cristão, uma cristã, teu colega. Então vai chegar e dizer assim: eu queria que você orasse por mim. Eu tenho uma prova para fazer. Ore por mim. Quem é essa pessoa? É essa pessoa que está aqui nesse nível menos 5. Entende as implicações do Evangelho. Entende que se orar ao Senhor, Deus vai ouvir, porque é você que está orando. Então, seu colega, seu vizinho, aquele que trabalha com você, o seu patrão vai pedir para você orar. Depois o -4 e o -3. O -4 é aquele que tem atitude positiva para com o Evangelho. É aquela pessoa que aceita o convite para estar no pequeno grupo, aceita o convite para ir a um culto, aceita um convite para ir, até estar num evento da igreja, que seja a estar numa sexta-feira à noite, num encontro de jovens, ou de estar indo para um acampamento de mulheres, por exemplo. Tem atitude positiva. Mas essa pessoa ainda não tomou a decisão por Jesus, mas gosta de estar junto. É uma pessoa que, de vez em quando, a gente encontra aqui, chega e diz assim: eu quero ajudar o Projeto Educa, eu quero dar uma oferta. Às vezes alguém que chega com um pacote de 12 litros de leite. É uma pessoa que entende as dimensões do Evangelho. Ou uma pessoa que diz: eu queria ajudar voluntariamente aqui no Educa. Não são convertidos ainda, não tomaram uma decisão por Jesus, mas entendem, têm uma atitude positiva, gostam de estar juntos. O nível -3 é aquele que reconhece que o problema é pessoal. Aqui agora começa a ficar mais ajustado o negócio. É aquela pessoa que diz assim: eu não posso. Ou aquela pessoa que diz assim: eu falo palavrão. Ou aquela pessoa que diz assim: eu bebo, eu fumo. Eu acho que eu não vou conseguir ser da sua igreja. Ou eu acho que eu não vou conseguir ser um evangélico, porque eu ainda faço umas coisas que não se encaixam com o Evangelho, com Jesus. Essa pessoa já está começando a ter um entendimento mais profundo da dimensão dessa nova vida com Cristo Jesus. E quando a gente olha no texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aqui tem um entendimento do que acontece na mente dessa pessoa que é -3 nessa escala. É a pessoa que sabe que algo precisa mudar. Eu gosto sempre de usar o testemunho do irmão Sandro, lá de Jandaia do Sul, que a esposa sempre convidava para ir ao culto, mas ele nunca ia. E uma vez ele disse para a esposa: eu não vou para a sua igreja, porque eu vou ter que deixar 2 coisas que eu gosto muito. Uma é de tomar cerveja, e a outra é de torcer para o Palmeiras. Aí ela veio conversar comigo sobre isso, e eu falei: mas a irmã falou para ele que ele tem que parar de torcer para o Palmeiras? E se falar comigo, eu dou outra sugestão. Mas enfim, de torcer para o Palmeiras e tomar cerveja. Aí ela falou assim: não, pastor, eu nunca falo, mas quem fala eles tinham outro filho, é o Rodrigo, que fica falando: papai, você não tem que tomar cerveja, porque na igreja não toma cerveja. Eu falei: minha irmã, fala com o Rodrigo para só orar pelo papai. Deixa ele tomando a cerveja e também torcendo para o Palmeiras. Deixa ele quieto lá torcendo, só ora por ele. Porque na Bíblia não fala de não tomar a cerveja ou não torcer para o Palmeiras. Não tem nenhum texto que fala sobre isso. Mas o que já estava acontecendo na cabeça do Sandro? Ele já estava tendo esse entendimento, ele já estava tendo esse reconhecimento que a conversão não é uma coisa do outro, ou daquela igreja, ou daquela missionária, ou daquela pastora, ou do pastor, era dele. Ele já estava olhando e dizendo: puxa, para eu ouvir aquilo que Deus está falando no meu coração, eu vou ter que deixar de torcer para o Palmeiras
E ele foi fazer um trabalho em Foz do Iguaçu e a esposa fez a mala dele. Essas esposas virtuosas que fazem a mala do marido. E ela fazia a mala e orava por ele, até para que ele cuidasse de algumas coisas lá e tal, sozinho, longe dela. E na mala ela colocou uma Bíblia. Fechou a mala. Aqui é a mala, amor, pode ir. E quando ele estava lá, não gostava muito de ficar ali no acampamento com os outros homens lá, os outros colegas no trabalho. Ele procurou uma igreja. E ele foi na segunda igreja batista lá de Foz do Iguaçu, e o pastor estava pregando lá em 2 Reis da mulher sunamita, aquela mulher que preparou o banquete, preparou o bolo lá para o profeta Elias, e ela não tinha nada para comer, ela e o filho ia morrer, e preparou para ele. Aquilo deixou ele intrigado. Que história é essa? Que profeta é esse que comeu a última comida daquela mulher? Ela tinha um filho e aquilo incomodou. Ele foi para a Bíblia, ele foi ler aquele negócio. Ele leu todo o livro de 2 Reis. Ligou para a esposa ainda de noite e disse... Ele chamava ela de um jeito diferente, carinhoso, não vou repetir aqui. Mas disse, você fala lá com a sua pastora, eu quero ter um estudo bíblico daquele, porque eu já quero perguntar a ela esse negócio aqui de 2 Reis. Aqui disse que eu li. Ela ligou para mim, não naquela mesma madrugada, no dia seguinte eu falei, pode marcar, a hora que ele chegar a gente vai estudar a Bíblia. Sandro se batizou, e o interessante é que na conversão, no dia da conversão, nós estávamos no culto ao redor da fogueira, e quando chegou em casa, o Rodrigo disse, agora papai que você é crente, nós vamos jogar essas cervejas todas fora. E ele resolveu esse assunto lá com os filhos. Sandro e Lucimar se tornaram um casal muito especial ali na igreja. Líderes da igreja. Eu não sei quando foi que ele parou de tomar cerveja, eu nem sei se ele continua torcendo para o Palmeiras. Mas uma coisa eu sei, Jesus se tornou Senhor na vida dele. Ele fazia uns negócios ali que não era legal. Ele vendia animais, aves, e ele tinha, nos fundos da casa dele, coisa, eu não sei se posso dizer coisa pior do que a cerveja ou torcer para o Palmeiras, mas ele tinha animais em cativeiro, aves em cativeiro, e ele vendia. E quando ele se converte, e num dos momentos do estudo bíblico ele diz, eu preciso parar de fazer uma coisa que não é de Deus. Ele tomou a decisão. Então, esse ponto, -3, ele confronta a pessoa que quer andar com Jesus, para que ela possa chegar no -2, que é aquela decisão de agir em favor do Evangelho. Eu quero esse Evangelho para a minha vida. A pessoa, quando toma essa decisão de seguir a Jesus, ela não está tomando a decisão, não é pela igreja, não é pela pastora, ou pelo pastor, ou pelo irmão ou irmã, é por Jesus. Porque essa pessoa entende que Jesus é fundamental na sua vida. Essa pessoa entende que precisa de Jesus. Essa pessoa entende que quer se tornar uma nova criatura. Então aí vem o -1, que é o arrependimento e fé. Então essa pessoa se quebranta diante de Deus, chora, se arrepende e reconhece Jesus como o único Senhor e Salvador. Reconhece Deus como seu Senhor, como Deus criador e sustentador de todas as coisas. Sim, agora essa pessoa se torna uma nova criatura. Ela deixa de ser o casulo e se transforma numa borboleta. Para mim, esse é um dos melhores exemplos da nova criatura. Essa transformação que acontece. Porque assim como falamos no domingo passado de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então eu entendo que não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo aqui na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então não é a pessoa que diz aquilo que eu tenho que mudar, mas é o Senhor dizendo a mim, e eu entendendo aquilo que eu preciso quebrar e jogar na cruz, e me render ao Senhor, e abandonar, e deixar. Por isso que o arrependimento e fé, quando ele vem desse processo, quando ele vem da base daquilo que Deus quer, na revelação do Espírito de Deus a mim, então essa conversão é uma conversão genuína, porque essa conversão é a Deus. E aí, essa
escala se torna positiva. Quando chega no mais um, aqui é interessante, eu não sei, né? Quem aqui já passou por isso? A gente já faz o apelo, a pessoa vem à frente, toma uma decisão e diz: eu quero andar com Jesus, e aquilo é maravilhoso, é especial, ou chega de um retiro, chega assim tocado, pegando fogo, e parece que ninguém segura essa pessoa. Mas aí passa uma semana, passa 2 semanas, começa a pensar: será mesmo que fiz a decisão certa? Será mesmo que, puxa, vale a pena andar com Jesus? E os amigos vão na casa, os convites começam a aparecer, diz: puxa, mas agora você é crente, você ficou careta, onde já se viu, você não faz mais, que coisa mais esquisita. E, pois é verdade, acho que... E aqui tem uma coisa muito legal, que o pequeno grupo, que os sementes e os raízes funcionam. Cada um de nós podemos chegar nessa pessoa. E aqui eu tenho gostado muito, porque o irmão Valmir tem conduzido a gente nesse tempo, de estarmos visitando, de estarmos indo em contato com essas pessoas, ou durante a semana, ou no final de semana, dizendo: meu irmão, eu estou com você, você não está sozinho, aquilo que Deus revelou ao teu coração, a gente está junto, porque Ele te trouxe para caminharmos juntos como irmãos, como família, até para a gente brincar junto, até para pescar junto. Porque é o Senhor que faz. E quando é o Senhor que faz, não tem como ser desfeito. E aí o mais 2. O ponto mais 2 eu acho muito legal, porque ele acontece depois de algumas lutas aqui, olha. Algumas perguntas, algumas dúvidas. Até que a pessoa diz: eu quero me batizar. Eu quero assumir um compromisso com o Senhor. Eu quero fazer parte desse povo de Deus. Eu quero ser essa pessoa que propaga o Evangelho. Eu quero ser essa pessoa que ora junto, que faz esse negócio de jejum e oração. Eu quero ser essa pessoa que até lidera jovens, crianças, homens, mulheres. Eu quero estar junto. Eu não sei fazer, mas eu gosto desse negócio. Os crentes são bons de comida. Às vezes eu posso ir lá e ajudar a fazer uma comidinha diferente, porque eu sei fazer. Eu quero fazer parte desse povo. John Stott diz que tem um livro que ele escreve, que Crer é Pensar, e ele diz que as verdades do Evangelho são reveladas quando nós estamos racionalmente na presença do Senhor. A gente não está na presença do Senhor sentindo, eu estou sentindo e eu quero fazer. Nós não tomamos decisão quando nós estamos no subconsciente, quando nós estamos no nosso devaneio. Não tomamos decisão, e se você toma decisão quando você está no devaneio da sua mente, você não vai tomar nenhuma decisão correta, nenhuma decisão coerente. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e abaixasse a sua cabeça. Eu não sei quais os pensamentos que vêm na tua mente agora. Eu não sei se de repente você está pensando em pessoas que podem estar nesse contexto, ou talvez você mesmo, ou você mesma possa dizer: olha, eu acho que eu estou nesses contextos aqui. Eu penso que esse é o momento de você colocar a tua vida diante de Deus. Dizer: Senhor, toca na minha vida, toca na minha alma. Eu quero agradar ao Senhor. Eu quero ser íntegra, ou ser íntegro ao Senhor e só ao Senhor. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida, o meu lar, a minha casa, o meu trabalho, o que eu sou. Eu quero aprender com o Senhor a viver de uma maneira extraordinária. Toca na minha vida, Senhor. Eu não sei onde você precisa que Deus toque na sua vida. Não sei se é no seu coração, não sei se é na área relacional. Eu não sei onde você precisa que Deus toque. Não sei quais são as lutas que você tem vivido. Talvez na sua mente você está vivendo algumas questões que estão impedindo você se derramar na presença do Senhor. Talvez hoje seja o momento de você dizer: eu quero isso na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus na minha casa. Eu quero Jesus no meu lar. Assim como estamos, de cabeças baixas e olhos fechados. Você quer pedir a Jesus para que Ele toque na tua vida?
e Ele transforme aquilo que precisa ser transformado e que provavelmente você está lutando com isso aí no teu coração, só levante a sua mão para a gente orar. Talvez, aleluias, amém, pode baixar, já viu, amém, Jesus. Mais alguém, amém, aleluias, pode baixar, aleluias, amém, pode baixar, louvado seja o Senhor, aleluias, 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 aqui na frente, lá atrás, aleluias, aleluias. Mais alguém, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Nós vamos orar. Você que levantou a mão, continue orando e fale com Deus. Ele está te ouvindo, Ele está te ouvindo. E o que você falar com Ele agora, Ele vai ouvir, Ele vai receber no altar dele. Então diga, Deus, toca, ou na sua mente, ou no seu coração, na sua alma, nos seus pensamentos, nas dúvidas que você tem, ou nas questões que te impedem de se aproximar de Jesus. Fale agora com o Senhor, fale. Ele te conhece, Ele te conhece. E enquanto você está orando, eu quero dizer que você pode nos procurar. No final eu vou chamar aqui à frente, mas tem algumas pessoas aqui que você pode chamar, você pode procurar e dizer, olha, eu quero uma ajuda, eu quero começar a fazer um estudo bíblico, eu quero fazer sementes, eu queria que você fosse orar na minha casa. E às vezes, aquela porta que a gente abre, é um caminho que nós temos para a ação do Espírito de Deus. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Continue orando, continue falando com Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, oh Deus. Várias pessoas levantaram as mãos aqui agora, jovens, homens, mulheres, famílias, casais, dizendo a Deus que querem ser tocados pelo Teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Alguns pensamentos aqui que estão sendo derramados no Teu altar. Lutas que estão sendo travadas, ó Deus, no mundo espiritual e que agora de uma maneira especial estão sendo colocadas diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, fale com estes. Fale com estes. Traga a Tua graça, traga a Tua bênção. Desde o mais novo que levantou a mão até o mais velho, Senhor, fale. Traga da Tua paz. Traga discernimento, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que possamos, ó Deus, juntos aprender com o Senhor, porque nós também estamos em processo de transformação. Então, ó Deus, abençoe cada um desses que levantou as suas mãos. Traga a Tua bênção, a Tua graça, derrame do Teu óleo. Derrama, Deus, sobre cada cabeça, cada coração. Teu óleo curador, transformador. A Tua bênção. Sim, ó Deus, traga o Teu perdão, traga a Tua cura, traga salvação e libertação, pois assim oramos ao Senhor, crendo no Teu poder e na Tua graça, em nome de Jesus. Aleluia, amém.